Você quer se casar, mas está assustado com os preços das coisas de casamento? Calma, que é possível sim você ter um casamento lindo, tanto a cerimônia bonita quanto uma festa super divertida e gastando pouco. Oi, pessoal, meu nome é Maiara e eu me casei no ano retrasado. O meu casamento não foi um mega casamento, mas foi um casamento com uma cerimônia muito bonita, teve uma festa também que deu para todo mundo se divertir bastante. E quando eu me casei, eu já sabia que as coisas de casamento normalmente eram caras mesmo. Tinham muitos memes, né, que circulam aí na internet que falam que é só você falar que você quer para casamento, o orçamento duplica, triplica facinho, né. E eu também já tive muitas amigas que se casaram antes de mim, então eu estava meio por dentro que os preços eram meio altos mesmo, mas como eu estava disposta a abrir mão de muitas coisas luxuosas, eu queria um casamento mais rústico, simples, eu achava que seria caro, mas não tão caro assim. Então eu me assustei sim com as coisas de casamento, mesmo já estando meio que preparada para os preços altos. E antigamente, casar significava a união de 2 pessoas, né, e normalmente eram pessoas jovens, então eles não tinham muitos recursos, as famílias precisavam ajudar muito, e normalmente era cobrado preços mais justos para os noivos, né, para as famílias dos noivos. Então era comum você ver uma igreja cheia de gente, cheia de amigos, de família, todo mundo ali celebrando a união, e hoje em dia as coisas já são muito mais diferentes, não é mesmo? Os noivos normalmente já são mais velhos, casam mais tardes, então ele tem mais tempo para se preparar financeiramente. Normalmente não é a família que arca com os custos, às vezes dá um presente ou outro, dá uma ajudinha, mas a responsabilidade maior é dos noivos mesmo. E o casamento meio que acabou virando um evento que o comércio usa para tirar vantagem, para vender mais, e por isso acabam cobrando mais também. Por isso que muitos casais hoje acabam decidindo apenas casar no cartório mesmo, ou só juntar as coisas e começar a vida logo de uma vez. Mas se você quer uma festa legal, uma cerimônia bonita e não tem 30, 50, 70 mil reais sobrando para torrar tudo em um único dia, esse vídeo aqui é para você. Todas as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo foram coisas que eu fiz para economizar no meu casamento e eu espero que te ajudem a economizar no seu também. E vamos para a primeira dica. Qual que é o dia que todo mundo quer casar? O sábado, não é mesmo? Então a dica aqui é você escolher com sabedoria qual o dia que você vai se casar. Se você escolher algum dia no meio da semana, os fornecedores acabam cobrando bem mais barato porque eles vão estar disponíveis nesse dia no meio de semana, porque normalmente é sábado que eles são solicitados. Mas casar de meio de semana, apesar de você ter um bom desconto nas coisas, fica complicado para você se arrumar no meio da semana. Mas beleza, você pode até pedir uma folga. Você, né, o noivo, a noiva pode até pedir uma folga. Mas imagina só, todos os seus padrinhos vão precisar se organizar no trabalho, todos os seus convidados também vão precisar se organizar, porque é um dia que demora para você se arrumar. Você não vai querer sair do seu trabalho e já ir se arrumar para a festa de um casamento. Então, pensando mais para ajudar os seus convidados, os seus padrinhos, não é uma decisão muito legal. Para mim, o melhor custo-benefício é você escolher se casar em um domingo, porque domingo não é um dia que todo mundo quer se casar, o pessoal prefere o sábado, então você consegue sim um desconto bom com os fornecedores, e também é um dia que a maioria das pessoas não trabalham, então é mais fácil para elas se organizarem para estar presente no seu grande dia. E a segunda dica é: não se preocupe tanto com o que as outras pessoas pensam de você e reduza essa lista de convidados sem dó. Uma coisa que eu aprendi no meu casamento é que muitas pessoas vão ficar chateadas com você independentemente da sua escolha. Então, faça todas as suas escolhas pensando no que você quer, não para agradar os outros. É muito comum muitas pessoas terem problema com quem convidar para o casamento, porque às vezes você convida uma pessoa e essa pessoa é próxima de outra pessoa e que é próxima de outra pessoa, e aí se você convidar apenas uma delas fica chato para as outras. Só que de verdade, não vai por essa linha de pensamento. Convide as pessoas que você quer realmente, faz questão que esteja com você nesse dia. Porque se você for convidando um porque vai ficar chato, quando você vê, você está pagando um absurdo a mais para pessoas que você nem queria ter lá. Teve uma família que eu não queria convidar, porque eu falei: "Ah, não faz sentido, eu não sou próxima deles, eu não vou convidar". Aconteceu que no dia do meu casamento, essa família chegou lá como se tivesse sido convidada mesmo, chegou de penetra. E aí tinha segurança no meu casamento e ele
me conversou comigo, explicou toda a situação, e como tinham pessoas que faltaram também, então tinha como a pessoa entrar e não teria um custo maior para mim, e eu também estava muito feliz, né, de muito bom humor no dia do meu casamento, então eu acabei deixando eles entrarem, acabei liberando. Conclusão da história: eles ficaram com cara emburrada na festa o tempo inteiro. Ah, é, eles não chegaram para a cerimônia, chegaram para a festa, né, então já mostrou aí uma falta de respeito também aí, né. Então chegaram só para a festa, ficaram com cara emburrada o tempo inteiro, me cumprimentou, não deu nem um sorrisinho, mas beleza, não liguei. E aí depois da festa, eu fiquei sabendo por outras pessoas que eles também falaram mal do meu casamento, falaram que estava tudo muito feio, falaram mal de tudo. Ou seja, eu estava certa em não ter convidado eles, e eu estava errada em ter deixado eles entrarem ali na hora. Escolha o que fizer sentido para você não ficar se arrependendo depois, e depois siga com essa decisão até o final. Você sabe que você não deve convidar algumas pessoas, e você sabe que algumas pessoas são importantes que você precisa convidar. Então siga o seu coração que vai dar tudo certo. Outra coisa também que muitas pessoas acabam tomando uma decisão errada pensando em agradar os outros, às vezes tem alguma tradição na sua família ou alguma tradição antiga que os antigos faziam e que você não quer fazer essa tradição, mas você acaba fazendo, acaba pagando mais caro por isso, só para agradar as outras pessoas. E aí, no final das contas, as pessoas podem sair do seu casamento ainda achando que você fez um negócio brega. Então, se você acha legal fazer essa tradição, faça. Se você não acha, não faz, porque as pessoas vão falar mal de um jeito ou de outro. E a terceira dica é você escolher o menor lugar possível e que acomode bem todos os seus convidados. Então, por exemplo, se você vai fazer um casamento com 80 convidados, não de jeito nenhum alugue um lugar que acomode 400 pessoas, porque imagina só o quanto que você não vai ter que gastar com flor, com decoração e com iluminação para deixar esse lugar bonito. E você vai convidar 400 pessoas? Não, você vai convidar só 80 pessoas. Se ao invés de você alugar esse lugar grandão, você alugar um lugar que acomode 100 pessoas, você vai gastar muito menos, 4 vezes menos com decoração, iluminação, flor, e vai acomodar as pessoas da mesma forma. E lembrando, pessoal, que casar na igreja fica muito mais barato do que casar assim uma chácara ou em um lugar ao ar livre. No meu caso, a minha primeira opção era casamento ao ar livre, eu sempre achei muito bonito. Mas justamente por causa do dinheiro, da parte financeira que eu queria economizar, eu acabei mudando de ideia no meio do caminho e acabei optando por me casar na igreja. A igreja que eu me casei não era a igreja que eu frequentava, mas eles deixaram eu fazer o casamento ali sem problema nenhum. Eles não me cobraram nenhum centavo, eles só falaram que estariam abertos se eu quisesse fazer alguma oferta e também para eu arcar com os custos da limpeza. E aí eu conversei com a faxineira que já limpava a igreja, ela me cobrou uma diária normal dela, que foi R$ 150, eu achei um preço barato. Então eu ajudei com a limpeza, paguei a faxina, tudo, e também fiz uma oferta para a igreja, mas isso por minha conta, não foi obrigado que eu fizesse nada. Eu fiz realmente como forma de agradecer a igreja por ter me cedido o local. E aí, tanto a cerimônia quanto a festa foram feitas na igreja, no meu caso. E foi uma economia gigantesca. E a quarta dica: eu não tive cerimonialista no meu casamento. E eu economizei mais de R$ 2.000 por causa dessa decisão. E aí vocês me perguntam, valeu a pena? Bom, depende do seu ponto de vista. Eu precisei correr atrás de quase tudo no meu casamento, e isso foi muito estressante. Eu sinto que se eu tivesse alguém para correr atrás por mim e eu só ficasse com a parte de decidir as coisas, eu teria aproveitado e curtido muito mais o meu noivado. Inclusive, 2 semanas antes do meu casamento, a minha voz simplesmente sumiu, fiquei rouca. E eu tomei remédio anti-inflamatório, remédio para gripe, antibiótico, fui em vários médicos e nada resolvia. Todos os remédios que eu tomava não faziam efeito nenhum, minha voz continuava a mesma coisa. E aí eu casei rouca e na festa mesmo minha voz já voltou a melhorar. Então tudo eu concluí que realmente foi o nervosismo que estava me deixando assim, porque assim que eu vi que tudo deu certo, que realmente a festa estava certinha, tudo funcionando como deveria funcionar, eu já fiquei aliviada e a voz voltou na mesma hora.
Então a minha dica é, se você tem dinheiro sobrando, contrate sim uma cerimonialista, porque vai valer muito a pena. A sua sanidade mental vai te agradecer no futuro. Mas se assim como eu, você não tinha muito dinheiro sobrando, você quer também economizar um pouquinho com a cerimonialista, e o seu casamento for pequeno, como no meu caso foi, eu convidei apenas 110 pessoas e foram apenas 90. Então foi um casamento, assim, para pouca gente, então fique sabendo que é possível sim você se casar sem uma cerimonialista. Mas o meu conselho é: chame alguma amiga, madrinha, irmã, prima sua e convide ela para ser a sua cerimonialista, fazer todo o papel mesmo que uma cerimonialista faria. E aí você vai ver que vai ficar muito mais leve para você decidir as coisas, você não vai ficar tão estressada, você vai ver que tem pessoas de confiança cuidando de coisas que são importantes para você. Eu mesmo pedi para uma mãe de uma amiga minha me ajudar no dia do casamento. Então ela ajudou ali a organizar os padrinhos, as entradas de cada um. Quando eu desci do carro também ela ajudou a arrumar o meu vestido. E de verdade, a ajuda dela foi fundamental, foi essencial para que desse certo tudo no dia do meu casamento. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria pedido ajuda não só dela, mas de outras amigas, outras madrinhas, durante todo o processo do noivado. Porque fora que é divertido você ter mais pessoas para curtir esse momento junto com você e te ajudar nas decisões, e também não vai ficar tão pesado e estressante para você. E quinta dica: monte o seu próprio buquê. Comprar um buquê já é caro, né, gente? E para casamento, então, meu Deus do céu, é um absurdo. Então, cogite montar o seu próprio buquê. Eu tive um desafio muito grande em relação às flores no meu casamento. Isso porque eu me casei um dia depois do Dia das Mulheres. Então, as floriculturas que eu fui para encomendar as flores no meu casamento não estavam querendo pegar pedidos para essa data. E as que toparam pegar pedido, que foram muito poucas, elas estavam cobrando um preço muito mais caro do que elas cobrariam em qualquer outra data. E se o preço normal já é muito caro para um casamento, imagina um preço em que eles falam na sua cara que vão cobrar mais caro mesmo por causa da data. Então foi assim, fora de cogitação. Então eu comecei a pesquisar lugares, então eu comecei a pesquisar flores artificiais mesmo, só que eu achei muito feio, sabe, o buquê pequenininho, não era nem um buquê cheio nem nada, R$ 250. Eu falei: "Nossa, eu vou pagar super caro em um buquê feio desse", sabe. Eu sempre queria um buquê que fosse cheio, bonito. Então eu encomendei várias flores, vários arranjos de flores pela Shein. E eu paguei R$ 200 em flores, mas veio muita flor. Quando chegou, eu vi que eram muito parecidas, sabe, elas pareciam realmente flores naturais. E aí eu consegui ver várias, combinações, eu consegui montar um buquê de uma forma que eu achei que ficou bonito, e ainda sobrou muitas flores para eu decorar as mesas das festas. Então olha só que economia, R$ 200 deu para fazer o meu buquê do jeitinho que eu queria, um buquê cheio, bonito, e ainda sobrou flores para fazer todos os arranjos da festa. E foi muito fácil fazer o buquê. Eu achei que seria muito mais trabalhoso, até mesmo porque eu não tenho muitas habilidades artísticas, mas foi muito simples. Eu fiz em menos de 15 minutos. Eu só montei os arranjos do jeito que eu achei que ficaria bonito, enrolei tudo com fita crepe e depois eu passei uma fita de cetim para cobrir toda a fita crepe que tinha por baixo. E ficou lindo. Então eu gostei muito do meu buquê, foi um buquê econômico e o mais legal de tudo pra mim é que ele dura pra sempre. Você pode entregar pra alguém e essa pessoa vai ficar com esse buquê pra sempre. Ou se você quiser guardar também, fica aí a dica. E a sexta dica, gente, tem a ver com a decoração. No meu casamento, a decoração foi meio que dividida em três partes. A primeira parte foram os arranjos das mesas da festa. Eu pedi ajuda de uma tia minha para fazer, então ela pegou garrafinhas e decorou elas, deixou bem bonita, e a gente colocou flores, que foram os arranjos de flores que eu comprei pela internet. A segunda parte da decoração foram as mesas, cadeiras, toalhas, tudo isso eu fechei com um fornecedor que é especializado com cadeiras e mesas. Então foi muito mais barato fechar com esse fornecedor do que alugar a cadeira, mesa com o decorador. Então, tá aí uma outra dica também, procura um lugar que é especializado em cadeira, mesa, toalha e não com um decorador que vai cobrar mais caro. E a decoração da igreja é a terceira parte, então o tapete, os caixotes, as flores da igreja, tudo eu peguei no Peg e Monte. Então você vai até esse local do Peg e Monte, pega tudo que você tinha encomendado,
leva até o local, aí você monta tudo certinho do jeito que você quer. Eu fiz isso na um dia antes do meu casamento. Então eu fui lá com amigos, família que me ajudaram bastante, a gente montou tudo ali no um dia antes, deixou tudo certinho, e 2 dias depois da cerimônia os meus pais pegaram todas as coisas da igreja e levaram novamente para esse lugar que a gente alugou. Ah, e também teve a mesa do bolo. Muitos objetos da mesa do bolo foram também alugados no Pegmont, mas a mesa em si, eu peguei a mesa da minha cozinha mesmo, que eu comprei para minha cozinha. Era uma mesa rústica, então acho que tinha tudo a ver com a cerimônia. A minha tia também tinha uma cortina de LED que ficou super bonito no fundo. Uma amiga minha também que me ajudou demais, ela levou tapete, quadrinhos, ficou muito bonito. Então todo mundo ajudou e no final o resultado foi incrível. E, gente, sério, eu paguei apenas R$ 800 na decoração do meu casamento, então é uma grande economia. Dica 7: faça os seus próprios convites. Eu fiz todos os meus convites no Canva mesmo, depois eu mandei imprimir numa gráfica na minha cidade e a economia também foi muito grande. Dá um pouquinho de trabalho você fazer tudo, mas vale muito a pena. Oitava dica: salão de beleza. Vocês se lembram daquele caso que uma noiva foi fazer a maquiagem em um salão, ela não falou que era noiva, e aí a maquiadora cobrou um valor X. E aí depois que ela saiu do salão, a maquiadora descobriu que ela era noiva e quis cobrar a mais pelo serviço dela? Pois é, se você não faz questão de ter o seu dia de noiva, passar aquele dia no salão, faz uma maquiagem e um cabelo de madrinha mesmo, vai ficar lindo como se fosse de uma noiva, com a qualidade igual como de uma noiva, mas com um preço bem mais barato. Eu tô falando aí de 10 vezes mais barato, porque se eles cobram R$ 100 na maquiagem, cabelo de madrinha, eles vão com certeza pagar mais de R$ 1.000 para uma noiva. Eu lembro que eu fiquei um pouco preocupada de não saber vestir o vestido com o cabelo, depois colocar o véu, e eu acabei optando por ter o dia de noiva no salão mesmo. Então eu escolhi o melhor salão aqui da minha cidade, que também era o mais perto da minha casa, e ele era especializado em noivas e para mim foi o maior desperdício de dinheiro. A minha maquiagem não teve nada demais, foi bem parecida com as das madrinhas mesmo, mesma qualidade, tudo meio igual. Meu cabelo também estava bonito, mas não era nada assim de muito incrível não. Você pode ver assim, poderia ser muito bem de uma madrinha, não teve nada demais. E o tempo no salão nem foi agradável. Assim, não foi desagradável, mas também não foi nada divertido, porque eu imaginava que seria um momento em que eu ficaria junto com a minha mãe, com a minha irmã, né? Porque eu já tinha avisado que elas iriam se arrumar junto comigo, então eu achei que eu fosse ter um momento assim. Mas não, eles me arrumaram, me deixaram lá sozinha numa sala, e eu fiquei ali horas esperando até eles terminarem de arrumar a minha mãe e a minha irmã. O salão também atrasou, porque eu não era a única noiva nesse salão naquele dia, e então eles, liberaram a outra noiva primeiro, porque ela tinha muitas madrinhas e o casamento dela estava marcado para meia hora antes do meu. Então a cerimônia do meu casamento inteira atrasou, porque atrasaram no salão também. E assim, quando a minha mãe e a minha irmã ficaram prontas, a gente só fez as fotos na maior correria e já saímos correndo para a igreja. Então eu não sinto assim que o salão me proporcionou um dia de noiva, não, e eu paguei super caro por isso. Enfim, se eu tivesse ido até o salão, feito um cabelo e uma maquiagem de madrinha, pagado a mesma coisa de uma madrinha, eu teria saído com a mesma qualidade de uma noiva, e eu ainda poderia ter feito alguma coisa legal em casa para ter aproveitado o meu dia de noiva em casa. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha cortado aí essa parte do salão do meu orçamento. Então, minha recomendação é: avalie se ter um dia de noiva num salão de beleza realmente é prioridade para você, se faz sentido, e se não fizer, corte mesmo sem dó. E agora uma dica extra, não é exatamente sobre como economizar no casamento, mas tem a ver com você ter mais dinheiro para pagar as coisas caras do casamento. A dica é você ter uma renda extra. Quando eu noivei, eu arrumei um emprego de garçonete em um restaurante. E o mais interessante é que esse restaurante não estava contratando ninguém. E eu também não conhecia ninguém daquele restaurante. Não conhecia o dono, não conhecia os funcionários, nada. Eu só mandei o meu currículo para eles e deixei bem claro que o que eles precisassem de mim, eles poderiam contar comigo. Então, se eles precisassem de uma garçonete, mas que também limpasse lá o lugar, trabalhasse na cozinha, lavasse o banheiro, qualquer coisa que precisasse, eu estaria ali, eles poderiam contar comigo. E realmente eles gostaram muito do meu jeito, eles tiveram confiança em mim e por isso eles me contrataram, mesmo eles não estando com nenhuma vaga em aberto. E o mais importante aí é você cumprir com a sua palavra depois, né? Então, lá eu chegava bem mais cedo para arrumar o lugar. Eu também
saía mais tarde, só saía quando tudo tivesse tudo limpinho, o chão tudo varrido, com passado pano, tudo. E eu fiz de tudo lá. Eu lembro que eu nunca tinha bebido uma gota de álcool. E aí a barista faltou e eu aprendi a fazer chopp, a preparar as bebidas, então tudo que eles precisavam de mim, realmente, eu estava lá para dar uma mão. Ajudei a fazer sobremesa, a preparar hambúrguer, a moldar o hambúrguer também, pegava na carne crua ali, fazia, lavava a louça, enfim, é isso que eles precisam de alguém que não tenha preguiça de trabalhar. E profissionais assim estão muito em falta hoje em dia. Então se você for até um lugar, mesmo que não esteja contratando, demonstrar boa vontade, você tem chances muito grandes de conseguir um emprego ali. Eu mesma com esse emprego, trabalhando à noite, eu trabalhava de quarta a domingo. Aí eu chegava um pouco antes das 6 da tarde e até depois da meia-noite, até o último cliente ir embora. E eu consegui R$ 2.000 por mês, então imagina só, você ter R$ 2.000 a mais por mês para pagar todas as despesas do seu casamento. Você trabalha aí por alguns meses e aos pouquinhos você consegue pagar tudo. Você não começar a vida com uma outra pessoa já endividada já vai ser um alívio gigante, então cogite fazer uma renda extra. É cansativo mesmo, eu já tinha um emprego no período normal, eu trabalhava de sábado, eu lembro que eu saía do meu emprego 4 horas da tarde para ir 6 horas da tarde no outro, então era muito cansativo, realmente foi um período que precisou fazer uma renda extra. E depois esse período vai passar, você vai poder parar com esse emprego e vai poder focar no seu emprego normal mesmo. Então saiba que é temporário, que vai valer a pena você se dedicar um pouquinho a mais para ter esse dinheiro extra. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas dicas para você economizar muito na cerimônia e na festa do seu casamento. E se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala muito sobre como economizar dinheiro, como cuidar das finanças da melhor maneira e eu tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos aqui do canal. Te vejo no próximo vídeo.